seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Sua Saúde Pode Mais. Um espaço para você que busca informações de qualidade a respeito dos 5 pilares da saúde: físico, mental, espiritual, social e financeiro. Porque saúde é muito mais do que um corpinho em forma. É saúde física, mas também saúde emocional, saúde mental, conviver com pessoas saudáveis, se alimentar bem, fazer exercícios físicos e muito mais. É o que a gente conversa nesse podcast, que a gente sempre recebe médicos ou profissionais da saúde para falar a respeito desses pilares, mas acima de tudo, para dividir suas experiências do dia a dia de consultório, a respeito das suas rotinas dentro de casa, em família, como praticam a medicina nesse ambiente, mas também para trazer o seu olhar empático a respeito de como lidar com equilíbrio perante todos os desafios que é lidar com essa vida tão corrida que a gente tem, tão cheia de percalços, mas acima de tudo, como trazer leveza para esse ambiente e para esse podcast. Hoje estamos conversando com uma médica especializada em nutrologia pelo Albert Einstein e que antes de ser médica foi nutricionista, olha que interessante. E também tem uma maternidade aí no meio, que traz o assunto do podcast de hoje, que é o atendimento à mulher. Eu sou a Manu Batiste, sua host, estou aqui junto com a minha co-host, Liz Albino, maravilhosa. Fala oi para todo mundo. Oi, Liz. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com a V, eu trabalho com ela no dia a dia e vocês vão conhecer, calma. Seja bem-vinda, sem mais delongas, Obrigada. doutora Verônica Obrigada. Sequim. Fala pra gente uma coisa que não quer calar, nutricionista antes de médica. Como que a medicina entrou na sua vida? Conta pra gente. Vamos lá, então. Eu sempre fui apaixonada por estudar, eu acho que começa por aí. Então, me encantei com a biologia lá no início, assim. Então, amava essa questão de cuidado, de entender como que a nutrição podia nos nutrir, né? E aí, acabei começando a fazer a graduação de nutrição, entrei nessa parte, fiz. E antes mesmo de eu me formar, eu já percebia que eu precisava entender um pouco mais e eu queria entender como que o corpo humano funcionava. E aí, me despertou um pouco esse cuidado com a medicina, de saber como que eu posso ajudar mais os pacientes. E aí decidi encarar uma outra graduação, entrei na graduação de medicina, fui fazendo a faculdade, aquela coisa, né? Essa rotina toda que a gente tem. Foram quantos anos nesse período todo? Dos dois juntos, uns 10 anos, né? Só ele depois ainda foi a pós-graduação. Mas nesse meio tempo eu já estava encaminhada, namorava há muito tempo, casei. E no meio da faculdade de medicina eu ainda tive a minha primeira filha, Cecília, no internato mesmo. E por eu, assim, querer tudo muito certo, eu gosto muito de uma rotina. Me esforcei o máximo para poder conseguir formar no período certo e não perdi nenhum ano. Então, formei junto com a Cecília no colo, entrei com ela na graduação, lá na colação, né? Que lindo! Com ela Quantos no anos colo. ela tinha? Tinha um aninho, estava fazendo exatamente um ano. Deus. Nossa! Um Ou ano. seja, a medicina e a maternidade entraram juntas na sua vida. Com certeza. E eu não tenho dúvida que isso influenciou muito no atendimento da mulher, porque a gente fala sempre, né, Liz, o quanto a maternidade transforma a vida de uma mulher em todos os sentidos. Eu brinco que aquela frase, padecer no paraíso, eu sempre ouvia falar de padecer no paraíso, e eu sempre achava assim, mas o que quer dizer isso? E aí, quando eu fui mãe e padeci, que a gente padece na maternidade, só que é o lugar perfeito, é o amor perfeito, é o amor máximo. Como que a maternidade trouxe para você essa nova visão? Junto com a medicina, você realmente transformou sua vida, né? Foi, sem dúvida, após, né? Eu tive a Cecília na faculdade, formei e logo depois fui entrar para passar uma pós, pensei, engravidei de novo, então já veio o João, então eu tive os dois muito próximos, e com esse início da medicina, então, com certeza, passar por essa fase do filho, da privação de sono, que conta muito, então a gente entende muito essa parte, como é que é você ficar sem um sono de qualidade e você ter que estar ali lutando por uma rotina.
entendi isso daí e aí eu consegui perceber e foi aonde a vontade veio de fazer a pós-graduação depois de nutrologia. Como que uma alimentação boa, uma suplementação boa te deixa melhor para você ter uma rotina bem, você estar bem com seus filhos. Então isso também foi um elo assim em conjunto para eu poder conseguir levar. Você viveu isso na prática, assim? Na prática, com certeza. Qual era a privação que você tinha que você falava preciso de ajuda? O sono, assim, na segunda gestação, né, no segundo filho, eu tive muito, ele acordava muito à noite, 8 vezes por noite, não dormia, né? Nossa. E aí eu voltei a trabalhar muito cedo também. Então, no início eu vivia medicina, igual eu falei, vivia medicina e os filhos muito pequenos. Então, o João tinha 3 meses e eu já estava voltando a trabalhar. Então, eu passava 8 vezes acordando à noite, eu tinha que 6 horas da manhã estar acordando para poder começar um plantão e trabalhar. Então, você tinha que estar bem. Ou era aquilo ou não era, né? E a gente, hoje em dia, mulher dá um jeito, né? A gente se vê. E aí eu percebi como que você se nutrir, se alimentar bem, tá? Um exercício ativo, ter uma rotina certinha, te ajudava a levar numa caminhada mais certa, né? Então, isso, sim, foi importante para eu poder conseguir ter na experiência para poder passar isso para meus pacientes e falar, você pode melhorar, né? É só isso, vamos ajustar essa parte. Não quero mudar, porque hoje eu trabalho muito com mudança de hábito. E não é fácil, né? A gente entende que a pessoa tem que confiar em você. E você prestar atenção e falar assim, vamos por esse caminho? Eu acho que aqui vai ser melhor. Sem dúvida, ela consegue acreditar e ter essa disponibilidade de querer mudar, né? E você vê que os filhos, eles são um desafio a mais, mas eles também são combustível. Sem dúvida. Porque por conta deles, para eles, a gente priva sono, a gente dorme mal e no outro dia a gente levanta por eles. Porque se não tiver, eu não sei se a gente teria tanta força, assim, né? Eu acho que o filho é desafio, sim, mas é um combustível tão maravilhoso. Porque... Eu costumo falar que eu sou uma profissional melhor. Sem dúvida. Depois da maternidade. Com certeza. Eu acho que eu era muito rígida. Não que eu não seja, tá? Quem trabalha comigo sabe que o meu grau de exigência, assim, é elevado. Eu tenho um padrão de qualidade, assim, que eu gosto, principalmente quando você tem uma liderança numa empresa, você acaba tendo essa responsabilidade. Mas a maternidade, ela veio para mim com um olhar do ser humano diferente. Eu tenho 2 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. São completamente diferentes. Então, assim, o que eu jogo de impulso, de estímulo para um, não funciona com o outro. Sim. E tá tudo bem, não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém. Mas esse olhar individualizado para os meus filhos me trouxe um olhar individualizado para os meus colaboradores, me trouxe um olhar individualizado para os meus clientes. Então, a gente sai daquele padrão de qualidade e entra na individualização da qualidade. E na medicina... Que eu acho que é Total. muito o que pelo menos é a sua fama. Quero conhecer aqui doutora Verônica, porque assim, A propaganda gente, que eu fiz foi grande, tá? Ai, Jesus. não, a propaganda dela é o seguinte, olha, médica especializada em nutrologia e que atende mulheres na fase mais difícil, que é a fase da menopausa, pré-menopausa, e além disso, lipedema, que é uma dor muito forte, né? Que é uma doença nova, né? Que foi diagnosticada recentemente, e a obesidade também sendo considerada doença recentemente, a febre das canetas emagrecedoras, enfim, a gente tem assunto. Emagrecimento, né? Porque emagrecimento é o que a Verônica falou, que envolve uma mudança de hábito. E se você não tem uma pessoa do seu lado que segure a sua mão, que é o que a Verônica faz maravilhosamente e que bem. entenda o que é a vida de uma mãe, né? Vamos combinar que emagrecer solteira é uma coisa, né, Verônica? Sem dúvida, sem Jovem, dúvida. né, Ter tempo, também. né? Jovem, Você tem solteira, fácil. emagrecer é mais fácil, assim, com todo respeito às jovens. Tipo, invejinha branca, só que não. Mas, assim, dentro da rotina de uma mãe, a gente fala que a gente cria o podcast numa rotina entre levar filho na escola, malhar, administrar o trabalho, administrar cliente, dar conta de tudo isso. É o que a gente fala dos pilares, né, da saúde, que não é só se alimentar bem, fazer exercício, isso também, é claro, é fundamental, mas por exemplo, ter uma rede de apoio, ou ter um cardápio que você consiga colocar em prática,
ou tem um horário que você faça o exercício, que é o que cabe dentro da sua rotina. Como que você vê isso nesse atendimento à mulher no seu consultório? Porque as mulheres são multifacetadas. Como que você administra isso para conseguir trazer um atendimento de qualidade? Eu começo, assim, falando desse ponto da individualidade, né? Então, a paciente que senta ali comigo, é cada uma história, cada uma rotina. Tem gente que teve uma outra que trabalhava em escala de aeroporto. Então, assim, era um dia de manhã, um dia à noite, um dia de tarde. Você tinha que dar um jeito de achar alguma coisa para ela. Mas é conversando e entendendo e mostrando para ela que pelo menos um pouco, não precisa esperar você ter 1 hora do seu dia ou, né, um tempo maior para você começar a fazer aquilo. Aos pouquinhos, se você quer ir essa rotina, né, vai ali pelo menos uns 20 minutos, vamos começar a comer uma fruta, se dedica para aquilo. Poucas coisas, eu acho que assim, aos pouquinhos você consegue ter uma resposta depois lá na frente de uma mudança melhor, né? Então, eu gosto sempre de mostrar isso para elas. Comece, né? Haja, vai, faça alguma coisa. Dê o primeiro passo, isso, eu né? vou estar ali do seu lado. Se for difícil, a gente vai mudar, a gente vai para um outro lado. E aí, tantas mulheres que a gente estava conversando, né? Que a gente aborda muito lá, eles têm muitas dores. Então, assim, você tem que ir aos poucos também. Então, quando você chega a ser muito rígida, por isso que eu falo, é muita empatia mesmo. Eu preciso entender, mais ainda uma compaixão por essas pacientes, porque senão a gente não consegue. Elas não vão acreditar, vão ouvir, vai virar as costas e não vai fazer nada. E não é esse o meu objetivo. Eu quero estar ali para realmente ajudar. Eu acho que eu vim, assim, tentando fazer a nutrição, fazer a medicina, porque eu sempre tive isso muito dentro de mim, que eu gosto de ajudar as pessoas, eu tenho, assim, esse cuidado, eu quero vê-las bem, entendeu? Então, assim, não quero só ali atender e pronto, e acabou. Eu quero que elas tenham resposta. E para elas terem resposta, eu preciso de pelo menos um pouquinho, para elas sentirem esse gostinho de que vai fazer bem e elas continuarem. Exatamente. Porque quando você tem um pequeno benefício, né? Eu falo que o cérebro, ele precisa de microdoses de motivação. Então, quando você coloca uma microdose, olha, conquistei isso, fica mais fácil você continuar na jornada, né? A gente sempre fala isso, né? São micrometas, mini metas. No plano alimentar a gente até coloca meta primeira fase, meta segunda fase, porque para elas entenderem que precisa voltar, precisa, né, ajustar plano, ajustar o atendimento, a suplementação, porque é muito assim, às vezes elas chegam, né, muito com aquela ânsia de resultado achar que vai rápido. conseguir, né, de um dia para o outro resolver tudo. Isso. E mesmo com as canetas, que são maravilhosas, que realmente trazem esse resultado mais rápido, você precisa ter mini metas, precisa melhorar a alimentação, precisa incluir uma atividade física. Vida, né? E é aos poucos, né? Não é de um dia para o outro. E aí a gente tenta no consultório mostrar isso. E eu falo dessa importância do equilíbrio também, porque às vezes, não, para dar certo tem que estar tudo bem feito. Calma, também vamos ali, vamos ajustar essa fase, você se sente melhor, você libera mais a dopamina, aí eu vou melhorar, eu vou conseguir fazer melhor o exercício, e aí aos poucos você vê que você mudou, né? Eu acho assim, tem vários exemplos hoje em dia que eu falo, a pessoa tá fazendo tudo, e antes, quando você olhava, nossa, nem me imaginava que eu ia fazer tudo isso. E por esse caminho. Step by step, né? E qual que é a maior dor hoje que você ouve no seu consultório? Se você fosse pensar de todas as pacientes assim, qual é aquela queixa maior que você ouve hoje? Qual é a queixa do momento? A queixa, assim, a questão do emagrecimento e do lipedema, eu trabalho muito com isso mesmo, né? O lipedema é genético? Vamos trazer assim para as pessoas que não entendem ainda, porque é uma doença nova, é doença, né? É uma doença, tem CID, classificada. É uma doença nova. As pessoas, como que aquela pessoa que está em casa sabe que ela tem lipedema, assim? Confunde muito, falam ainda, tem algumas pessoas que ficam assim, não é obesidade, é lipedema, aquela questão. Qual a diferença entre as duas, se a gente trouxer de uma forma bem prática? A obesidade, né, a pessoa tá com peso maior ali, assim, às vezes toda proporcional, toda mais cheinha. O lipedema, você percebe uma desproporção um pouco maior, ela tem um acúmulo maior de gordura mais em pernas, né, às vezes até em braço, então emagrece, fica com a cintura fininha, mas com aquele quadril mais largo, sente dor também, é uma gordura mais fibrosada, mais difícil de sair também no processo de emagrecimento, então a gente precisa usar algumas estratégias mais específicas, e por isso eu falo também com ela, é um passo, a gente vai chegar ali, depois a gente vai melhorar, a gente vai usar um outro suplemento, a gente vai agir aqui, depois ali. Então, elas também têm que entender que como é crônico,
É pro resto da vida. Eu consigo então, ter uma remissão. Que não tem cura? Explica assim, ai, né? Eu fico com o coração assim, tadinhos. Como assim? Porque obesidade hoje com caneta, caneta, mudança de estilo de vida, a gente resolve a vida da paciente obesa. A do lipedema, não? Então, a obesidade a gente resolve Também no momento de controle. Isso. Você fica, Também mas é uma ela doença sempre vai crônica. ser obesa, entendeu? Sempre vai ser? Ela sempre vai ter. Vai ter aquela cabecinha de gordo, é isso? Hoje em dia a gente já percebe essa diferença que antigamente não tinha, entendeu? Classificou como uma doença crônica também. Eu tenho a remissão da obesidade, mas se eu não trato, se a pessoa não tá bem ou se ela não mudou um estilo de vida, ou se ela não tá com a medicação, ela pode voltar a ser obesa de novo. Fisiologicamente, o corpo, ele tende a voltar para o peso máximo. Ele é como se fosse uma zona de conforto pro organismo. Até onde ele chegou, né? Ele tende a dificultar, a querer sempre voltar pro peso máximo. Por isso que não é fácil, né? E eu acho legal essa coisa de colocar como doença, né? Que é uma coisa muito recente. Porque antes existia um preconceito do tipo folgado, desleixado, relaxado, né? Relaxada, no caso, sem força de vontade, né? E é uma característica genética? É algo que você herda? Como que é? Tem. Pro lipedema tem, estou estudando, ainda não tem nada, um gene certo, ainda mais que dá uma característica. Tu vê, mulher, a mãe tem, ou uma tia tem essa característica, essa forma. Então, elas têm mais receptores nessa região para poder acumular mais gordura. Então, vem uma carga e, sem dúvida, às vezes ele aflora mais depois de uma questão ambiental. Passou isso aí, um estilo de vida, ou uma questão, passou uma gestação, né? Ou entrou na menopausa, alguns fatores assim também que pode aflorar mais o lipedema. As alterações hormonais, isso, né? Aí, puberdade, gestação, a menopausa, tende a piorar o quadro. E falando em alterações hormonais, esse nome, gente, se eu pudesse falar assim, o nome do momento, eu não falaria canetas emagrecedoras. A gente pode até entrar nesse assunto depois. Mas eu falaria a respeito dos hormônios. Eu estou hoje dentro de casa com uma pré-adolescente, em que eu olho e vejo com tanto carinho, porque hoje é com carinho, né? O quanto os hormônios mexem no humor dela. Nossa Senhora. É aquela coisa assim, que na hora que ela tá irritadinha, eu falo, que bonitinho, os hormônios estão começando a agir no corpo dela. Porque eu olho com o olhar de quem admira as fases da vida. Sim, e já passou por isso. E que já passou por isso, mas sem essa sabedoria, né? Que a maturidade, ela tem as suas vantagens. E, ao mesmo tempo, eu sinto dentro de mim também as alterações hormonais da minha faixa etária. Então, assim, como você lida hoje com as alterações hormonais femininas dentro do seu consultório? Isso é uma queixa também bem importante, porque às vezes a mulher não entende, né? Quem não é da área da saúde não percebe que é o fisiológico, a mulher é cíclica, né? Então, cada mês ela tá de um jeito. Então, é entender e pegar esse gatilho dela e mostrar, calma, você vai estar assim, mas se você come isso, você pode piorar, ou se você come isso, você pode melhorar, né? Dá essa exemplos questão pra gente, doutora. Lá vai, Liz. De, assim, questão inflamatória mesmo. Às vezes, o açúcar mais, ou que você come mais industrializado, você vai deixar o seu corpo mais inflamado, então a questão hormonal também vai estar mais bagunçada. Então, o próprio sono, se você não tem um sono de qualidade, você não vai produzir um hormônio bem, e aí isso também pode piorar, entendeu? Seria mais nesse sentido, assim, que eu quis dizer. E não, mas eu quero prática. Eu quero aquelas dicas. O que acontece hoje em dia, a diquinhas. gente tem o padrão alimentar ocidental, ele é muito inflamatório, né? Pró-inflamatório. E aí cheio de carboidratos, carboidratos industrializados, muito açúcar, bebidas açucaradas. E a gente sabe que é a realidade, é porque nós temos conhecimento, a gente tem um estilo de vida um pouco mais saudável, mas a realidade aí fora é gritante, assim, é muita inflamação, é muito pró-inflamatório. Então, isso contribui, né, para uma piora do lipedema, para a obesidade. Eu fiquei sabendo agora que é primeiro ano, eu acho, que tem mais crianças obesas do que crianças desnutridas. É o primeiro ano da história no mundo. Então, assim, isso é muito triste, muito grave, né, porque a gente está lidando com uma doença crônica
e que é muito difícil de controlar. E tudo por conta de estilo de vida. Se a gente muda esse estilo de vida, não cura, né? Mas a gente consegue controlar essa doença que tá muito triste de ver mesmo. Então, uma alimentação com a base de industrializados, a suplementação vem muito, né, para melhorar isso também. A gente tem uma suplementação anti-inflamatória que pode auxiliar aí. Então, eu acho assim que o grande vilão é o estilo de vida. Você sabe que, dividir uma coisa com vocês, eu tive a minha menarca com 13 anos. E aí eu levei a minha filha numa endócrino infantil com 11 e ela já estava com sinais da primeira menstruação, né? E aí eu falei, não, doutora, meu estilo mãe super protetora, faz alguma coisa, me ajuda. E aí eu achei super interessante que ela me deu uma dica que realmente ajudou a minha filha. Que ela falou, corta o açúcar dela e coloca ela para fazer exercício físico. Se tem alguma coisa que você pode fazer pela sua filha, Manu, é cortar o açúcar e exercício físico. Aí eu fui no carboidrato, na bala, no sorvete, assim, fui firme, aquela coisa só final de semana, e coloquei ela no vôlei, tirei ela mais de casa, e hoje ela está com 12 para 13 anos, ela faz 13 anos agora em janeiro. Sabe, assim, é uma divisão de experiência real minha. Eu consegui, assim, é claro que a gente não sabe se a gente teve controle ou não nisso. Mas o que eu sei, que com 11 anos ela estava prestes. A médica falou em 6 meses, tipo 11,5. E hoje a gente está com quase 13, controlando. E não que, assim, é uma fase linda de desabrochar da menina para virar mulher. Mas se a gente puder prolongar isso um pouquinho, com certeza, né? Tanto pela saúde mental de ser criança, vamos combinar que é maravilhoso, quanto pela estatura, né? A parte hormonal coisas, a toda, parte hormonal, que o hormônio ele impede o crescimento, né? Isso, Depois diminui mais, né, o crescimento, né? Exato. Então você viu na prática que como é uma questão alimentar e o estilo de vida altera essa questão hormonal. Então pensa lá na menopausa também isso. Então a paciente que chega toda inflamada, comendo tudo errado, você acha que ela não vai ficar mais sintomática? Não vai ciclar mais? Então Nossa, eu nunca tinha também, parado para pensar. entendeu? Então na pré-menopausa, exercício físico e açúcar também é uma forma de retardar. Claro, Olha isso, gente. Eu cheguei a essa conclusão sozinha, tá, Brasil? Não foi a doutora que me deu assim. Você acha que a gente fala tanto em alimentação anti-inflamatória? Por quê? Gente, é verdade, Tá faz vendo? muito sentido. Então vamos falar de inflamação e anti-inflamação. Agora eu quero saber as minhas dicas. Como que eu tiro a inflamação do meu intestino, do meu útero, da minha vida? O que inflama o corpo, doutora? Muitas coisas. A gente vive, pessoas né? tóxicas também, né? A gente vai falar tem disso de tudo. também. Adoro Bem essa de tudo, pitadinha. é pra todo lado, né? Mas, puxando aí para esse lado da questão alimentar e da saúde, eu falo, é o que a gente está conversando, essa questão do industrializado, a vida que a gente leva hoje, muito corrida, eu preciso resolver, então você para, você não almoça, você come qualquer coisa, você pega aqui, senão eu vou comer. Então, isso vai deixando você mais estressada, você vai liberando mais cortisol, isso também atrapalha, vai te deixando mais inflamada. E eu falo, por causa dessa rotina muito ativa, a gente consome muito também os nutrientes bons. Então, a gente também precisa melhorar, às vezes, não só na base alimentar, mas com a suplementação para poder contribuir, né? Então, como assim consome os nutrientes bons? É como se a gente usasse nosso estoque. isso, você vai, tipo assim, magnésio, que serve para fazer várias funções enzimáticas do nosso corpo, o zinco. Como você está muito ativa e muito acelerada, né? Então você consome o magnésio e o zinco que tem no seu corpo e não sobra para fazer as outras. Isso daí. Com estresse. Por isso que a suplementação entra nessa hora. Exatamente. Entendi. Então, às vezes, não só uma alimentação adequada, claro que ela é a base, ela vai te ajudar, mas às vezes o paciente está tão ruim que a gente precisa melhorar um pouquinho com uma suplementação, entendeu? Vamos pensar No assim, momento. primeiro, então. O que mais inflama o corpo, além do açúcar? Uma alimentação de industrializados, eu acho, né? Assim, além da alimentação, você pergunta? Além do açúcar, assim, o que inflama o corpo? Ai, vamos falar Hoje em pessoas dia tá tóxicas? muito, Vamos, eu tô louca pra falar. Pessoas tóxicas influenciam, Muito. sim. Claro, sim. o ambiente, né? Tá ali, né? Sem energia boa, poxa. Eu não sou antissocial, gente, eu só tô preservando a minha saúde. Não, é que assim, em papos de mulheres, a gente sempre conversa a respeito
do que intoxica a vida. A gente sabe que alimentação não balanceada, baseada em industrializados e açúcar, ok. Mas também um nível de estresse muito alto, quando você desequilibra a vida pessoal e coloca um foco demais no trabalho, isso joga um monte de hormônio descontrolado dentro do seu corpo que consome o que você tem ali de equilíbrio, né? Além disso, conviver com pessoas que não te motivam. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu cortei, assim, da minha vida. Programas tóxicos, sabe? Aquelas informações de TV que não me trazem nada de positivo, músicas tóxicas, aquelas que rodam no looping na sua cabeça ali, jogando para o seu cérebro informações negativas, porque, de alguma forma, eu acredito, eu não sei, existem algumas bases científicas e outras empíricas na minha teoria, mas o quanto você ter uma vida leve, você ter pessoas ao seu redor que te apoiem, que te joguem para cima, que te deem um atendimento acolhedor, né? Que falam, eu estou junto com você, eu estou aqui para te acompanhar, eu estou aqui para te apoiar. O quanto isso é tão importante quanto você cortar o açúcar e o industrializado da vida. Existe prática na sua medicina em relação a isso? Com certeza. Eu acho que a gente ser mais leve, a gente atrai gente mais leve, né? Também. Então, assim, você tem aquela energia. Eu não consigo, eu sou totalmente otimista. Então, assim, não consigo pensar o lado ruim. Eu quero olhar o lado bom, porque é isso que me faz ficar bem, ter força para poder continuar no outro dia, né? Então, isso daí é a base para mim. Em casa, eu sou totalmente diurna. Então, assim, eu acordo naquele bom humor maravilhoso. Eu acordo. Ela já foi, já voltou, já fez canoagem, já nadou. Eu tô cansada só de olhar ela. Então, assim, eu sou muito ativa a parte da manhã. Aí, assim, quem não gosta, né, fala assim... Seus filhos te acompanham? O seu marido te acompanha? Acompanham. O quê? Exatamente. Os 4? Como assim, Liz? O marido foi o mesmo. Não, o marido veio depois, né? Ele era na outra fase, mas, assim... Hoje em dia, consegui mudar. Então, assim, é uma história também ali, tenho dentro de casa essa mudança, né? Conta, então, a gente quer saber ela essas tem histórias. Um case, ela tem um case. Queria passar batido por essas histórias. Não, é isso que a gente mais gosta, né, Liz? Ele era um diagnóstico de obesidade mesmo, sempre foi, seu meu marido. Então, assim, eu falei que eu precisei fazer nutrição e medicina pra conseguir emagrecer ele, entendeu? Adorei! Porque foi só depois que aí, com ajuda, eu acho que hoje em dia a medicação veio para poder auxiliar mesmo o paciente, né? Então, mas não foi só isso, né? Foi a mudança. Então, toda vez falando, mostrando para ele a importância de ter uma atividade física, uma alimentação. A mudança do estilo de vida, né? Do até para manter, né? Isso. Quando a gente namorava, ele acordava tarde, dormia muito tarde, eu totalmente ao contrário, não conseguia, e depois de casar, a gente foi ajustando isso daí. Então, a gente dorme cedo, a gente acorda cedo. A influencer, eu falo que são as pessoas, olha lá, tá vendo a teoria na prática. E aí, as crianças também acordam super cedo, então, bem, né, dorme cedo. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, influencia muito, e eu levo isso e tento passar isso para as pacientes também, que a gente tem que ter positivo, a gente tem que viver, eu falo viver também, né, para que você vai pensando no lado ruim. Então, assim, a gente tá aqui para poder viver, curtir, ser feliz. Então, é passar isso para as outras pessoas. E aí é onde eu pego a parte, de novo, do meu propósito, que eu falo que eu gosto de cuidar para as pessoas, porque entender que você tem que estar muito bem com a vida e querer curtir isso é o nosso legado, é o que a gente está aqui para poder viver, né? E se cercar de pessoas que te ajudem, né? Isso. Que tem aquela frase que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, por exemplo, o fato do seu marido conviver com você trouxe para ele esse benefício de estilo de vida, de mudança de estilo de vida. Bom, mas o contrário também, porque assim, a gente vê no Instagram, dá para ver que ele super te apoia, né? Também, com certeza. Nesse período da medicina, ele segurou as pontas, Nossa, que com aí dois também bebês praticamente, né? Não, não posso só falar ele pra cá também, sem dúvida. Ele foi um parceiro, me apoia muito e vai assim do meu lado para poder me apoiar nessa questão de carreira, né? Ele que me motivou, falou assim, Ele é médico também, não? Não, ele é engenheiro. Então, assim, isso também eu sou só a única, assim, da família de questão de área da saúde. Mas quando eu tava fazendo nutrição, eu já namorava com ele, ele falou assim, não, vai fazer medicina, vamos lá, e tu quer. Aí, então, assim, ele sempre me motivou, desde a faculdade. Aí, na faculdade, a gente casou, teve filho, então, segurou muito as pontas. Na pandemia, nossa, eu trabalhava e ele de home office com as crianças. Então, assim,
tá do meu lado, sem dúvida. Eu acho que então é o apoio, né? Eu fiz o lado bom, positivo, mas se eu não tenho ele ali também, talvez eu não seria tudo que eu sou. Então, assim, é o equilíbrio bom mesmo. Sem dúvida. É sempre uma via de mão dupla, né? Sem a boa dúvida. parceria, ela é assim, né? Uhum. E vamos falar, então, um pouco a respeito de canetas emagrecedoras. Vamos. Emagrecimento é o assunto do momento, né? Ainda mais pré-verão. Quem não quer emagrecer antes do verão? se já era uma febre antes, agora, então, é o assunto do momento. Você recomenda, você utiliza? Quais são as suas orientações básicas a respeito de canetas emagrecedoras? Uso, gosto, né? Eu acho que elas vieram para auxiliar e, assim, sem dúvida, ajudar esses pacientes que precisam mesmo, né? Então, tem paciente, a gente falando, né? Não é só desleixo, não é só falta de vontade que eles têm. É uma dificuldade e hoje em dia a gente tende, cada vez mais, congresso mostrando sobre a questão de obesidade, que é uma questão que tá atrapalhada ali dentro, neurológica mesmo ali, assim, que fica, né? A pessoa quer comer mais. É então, uma bioquímica, né? Isso daí. Então, assim, não é só você falar, faz uma alimentação boa e faz exercício que você emagrece. Não é simples, entendeu? É maior do que o paciente. Então, a medicação veio para poder ajudar nisso daí, assim, com uma forma fantástica. Mas eu sempre pondero com os pacientes que não é colocar ela como a frente de tudo. Não é se iludir que ela vai ser uma coisa milagrosa. Só tomar e pronto, resolvi, né? Vou ficar magra com tanquinho e em 2 meses eu tô ótima. Não é desse jeito, né? Então, quanto tempo, eu falo assim, quanto tempo você demorou para chegar nesse peso? Você quer resolver isso enquanto agora em 10 dias, né? Tem gente que chega lá querendo uma coisa milagrosa mesmo. Então, eu converso, vejo, avalio, explico, né, toda essa questão da medicação, mas, sem dúvida, eu falo que são os 3 pilares, né? É a atividade física, a alimentação e a medicação. Então, a gente tem um triângulo ali, assim, então, é um puxando para cada ponto para você estar em equilíbrio. Maravilha, gente. Ficaríamos aqui horas e horas conversando com a doutora para poder saber todas as dicas dela. Mas agora eu acho que é a hora do nosso momento fest. O que você acha, Liz? Chegou. Aquele momento com uma pitada de propósito, perguntinhas rápidas para a gente lá. poder conhecer melhor a doutora Verônica no seu dia a dia. Mas, acima de tudo, é o momento da gente trazer à tona o nosso patrocinador, gente. Porque, assim, nada disso daqui seria possível sem a Fast Nutri, uma empresa que nutre o nosso estilo de vida. Fast Nutri é uma empresa são lojas onde você encontra nutrição e suplementação para que você possa buscar esse estilo de vida mais saudável. E é muito bom você ter uma loja que consiga te trazer opções práticas e saudáveis e gostosas. Com certeza. Porque eu sempre... E aqui é que vocês não veem, dá vontade de virar a câmera para vocês verem o que tem aqui atrás, que é um coffee break cheio de coisas saudáveis e gostosas, que eu acho que isso que é o mais legal. Porque principalmente vocês nutricionistas, dando meu feedback como paciente, quando você consegue trazer para o paciente algo saudável, mais gostoso, porque durante muito tempo a nutrição saudável ela foi tida como a sem graça. Né? Como que era aquela frase? Tudo que é bom, tudo engorda. Né? É aquela frase lá que todo mundo sabe, gente, respeita a nossa idade. Voltando, Fast Nutri traz opções saudáveis e gostosas para alimentar o seu estilo de vida. Vamos lá, doutora, quero saber a respeito de você. Um suplemento que não falta na sua vida. Na minha vida? O número 1. Número 1? Whey. Número 2. Magnésio. Olha, já queria saber mais sobre o magnésio. Vai você, Liz, que depois eu pergunto. De dia ou de noite? Você é mais noturna ou diurna? Dia, já falou, né? Dia. Ela é luz, gente. Ela brilha, ela é sol. Magnésio para sono? Sim, para sono. Tem dificuldade de dormir? Nunca tive. Mas isso é uma coisa importante, até legal de falar, porque a gente fala, eu durmo bem, não preciso. Mas toma. Depois que você toma, você fica melhor ainda. Então, assim, depois que eu comecei a tomar também, eu percebi que eu acordo mais disposta. Isso daí, magnésio. Você fica mais disposta, né? Ele melhora a qualidade do seu sono. Você podia ter até tempo de sono, mas ele dá uma melhora na qualidade do seu sono. Eu falo que ele dá uma relaxada.
sabe? Aquele soninho gostoso, Aquele né? efeito que eu falo. Isso daí é o que você precisa ali pra você dormir bem. E aí você dorme super E bem. magnésio é um suplemento, é um mineral que todo mundo quase está deficiente, né? sim. Embora a gente dose no sangue, o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, é um suplemento que todo mundo deveria usar. E eu achei muito interessante isso de trazer, que não é para quem tem dificuldade de dormir ou que tem insônia. É para a qualidade do sono. Isso daí. Isso significa sono profundo, mais relaxante, mais restaurador, é isso? É isso aí. O magnésio contribui E tem nesse magnésio sentido. para tudo, né? Porque a gente usa magnésio para tudo. Ele serve para várias todas- funções enzimáticas, Quero né? saber quais então, são. assim, para questão de cognição, tem gente que precisa ajuda nessa questão cardiovascular. Então, qualquer parte do nosso corpo intestinal, ele vai ter uma ação, entendeu? Então, o magnésio glicinato vai ali para o intestino, treonato, esses nomes todos que a gente tem, é porque existe ele Sei para nada todas desses as nomes. funções. Ela fala como se fosse a coisa mais normal. Opa! Porque você está aqui com Lisa Albino, só que eu e o resto do Brasil, glicinato de nato. Não, vamos nos básicos, então. Traz na pergunta fast. Magnésio preferido. Inositol. Por quê? Lá vai ela. Soninho, né? O inositol, ele ajuda mais nesse relaxamento também. Ele tem uma resposta boa para a questão de resistência insulínica. Então, para quem está no processo de emagrecimento, também vai contribuir bem. Arrasou você, Liz. Meu magnésio preferido? Magnésio inositol. Uso todos os dias. Não tem como, ele é muito bom. Gente, já viu, né? Hashtag preferido do podcast magnésio inositol. Já entendi. Um livro de cabeceira. Eu tenho mas é tudo de maternidade. Por que não? Tá vendo? Por que não? Divide com a gente. Era do livro da Rafaela Carvalho, ela é maravilhosa. Ela escreve sobre essa questão quando eu fui ter o segundo filho, né? Essa parte, um filho, quando vem o segundo, vem essa avalanche a mais para você se cuidar. Então, era a segunda fase, né, do filho. Quantos anos seus filhos têm? 6 e 4. Nossa, são bebês ainda. E veio numa escadinha bem pequenininha, bem pequena, né? A Cecília é a cara da Verônica. Uau! Que linda, que linda. Isso. Ele tinha 1 ano e 3, eu engravidei do João. Bem pertinho. Um sonho que você ainda não realizou? Ir pra Disney. Com as crianças. Ai, que delícia. Vou levar ele realmente. junto, né? Maravilhoso. Vocês foram pro Beto Carreira agora. É uma Já amostra estamos grátis. sentindo, Um sonho? Eu tenho um sonho, assim, de... Não é material, mas eu tenho um sonho de ver os meninos formados, realizados. É um sonho meu que eu transfiro para eles, né? Talvez isso seja uma pressão neles, mas é um meu sonho é vê-los encaminhados. Que lindo. Aqui, eu queria que você deixasse uma frase de impacto, assim, algo que você quisesse deixar para quem está assistindo, né? Alguém que, de repente, está num processo de emagrecimento. Atendimento acolhedor, que dá para ver por que é a fama de doutora Verônica a respeito do acolhimento, pela doçura que você tem. Mas trazer para quem está nos ouvindo sua oportunidade de falar com essa pessoa, no coração dessa pessoa, o que você falaria para ela? Eu pego assim, penso em muitas pacientes, né, com muita dor que chegam lá. Eu acho que a primeira fase que eu falei com uma outra paciente recente, não desista, né? Conta comigo, eu vou estar do seu lado, porque a vida, tudo que eu comentei, ela tá aqui para ser vivida, então eu acho que você precisa sentir essa energia boa, dar uma oportunidade para você transformar, mostrar quem você é, porque todo mundo tem suas qualidades, então eu acho assim, você pode ser melhor, você tá bem, mas acredita, se você mudar alguma coisa, você pode ser melhor e você consegue transformar e passar isso para a gente conseguir ter um mundo melhor também. Eu acho que é assim. Que linda, ela é linda, né? Muito obrigada, minhas queridas, por esse podcast. Esse foi o podcast Sua Saúde Pode Mais. Um espaço para você que quer saber mais a respeito de saúde, mas acima de tudo, que assim como nós, tem dúvidas, anseios, sonhos e que quer realizar tudo isso nessa existência de forma equilibrada, empática, amorosa, gentil.
mas com alto protagonismo, né? Com alto cuidado, sem esquecer que está nas nossas mãos tudo que a gente faz a respeito da nossa saúde, as escolhas que a gente faz, os hábitos que a gente tem, as pessoas que a gente convive, tudo isso faz parte de escolhas diárias que você pode ter. Então, escolha ser uma pessoa saudável. Você que está no YouTube, ative o sininho das notificações para não perder nenhum podcast. A gente grava a cada 15 dias, sempre com profissionais de saúde, mas, acima de tudo, profissionais gentis, como essa fofa que esteve junto com a gente aqui hoje. E se você está no Spotify, saiba que a gente adora quando você nos ouve no carro. Entre uma escola de um filho e outro, entre uma corrida e entre um trânsito. Na velocidade 1,5. Na velocidade 1,5. A gente deixa você ficar no 1,5, tá? A gente também faz isso. Enfim, o mais importante, eu acho que desse podcast é a gente se apoiar dentro desse estilo de vida, buscar dentro desse nosso modelo de estilo de vida um modelo acolhedor e apoiador, né? É uma força feminina, querendo ou não, somos 3 mulheres aqui, mas é um movimento feminino em que a gente busca o quê? Se apoiar, se entender o próprio corpo, entender a própria saúde, entender as próprias necessidades, se acolher nas nossas fragilidades, nos nossos defeitos, nas nossas manias, e está tudo bem, né? Mas, acima de tudo, buscar o equilíbrio com 1% a cada dia. Né? Não buscar aquela meta. A gente começou o podcast falando das micrometas, então não busque aquela macrometa. Quero emagrecer 10 quilos. Vamos começar pelo 1 quilo esse mês, essa semana, né? Quero mudar a minha vida. Vamos começar a fazer uma caminhada, começar a tirar um pouco de embutido da sua geladeira, né? Um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez, e sempre com uma rede de apoio de pessoas que te incentivam, assim como seu marido te incentivou, como você o incentivou, como a Liz me incentiva diariamente, e vice-versa. Enfim, esse é o objetivo desse podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada pela sua atenção.